irmãos, tudo bom? E mais um vídeo aqui no nosso canal Ivone Duque. E como vocês já sabem, domingo é dia de papo de fé. Então, se você já está curioso para saber sobre o tema de hoje, vamos prestar bem atenção no recadinho de Deus para você. E a palavra de hoje também eu tirei aqui do livro para 365 dias do Edir Macedo. Hoje é 24 de março, então a palavra de hoje é a lei da fé. O versículo é Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que diz assim, ó: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então, assim, para você sair de onde você está, para ir a outro lugar sem saber nem onde é, você precisa ter fé, né? E foi isso que Abraão teve. Ele teve fé, ele confiou em Deus, porque Deus mandou ele sair da terra dele para outro lugar, sem ele saber nem que lugar era. E ele obedeceu. Então aqui, ó. Nem todos os que dizem ser da fé possuem fé. E há os que dizem não ter mais fé e de fato a têm. Apesar de a fé ter seus mistérios e segredos, uma coisa é certa: quem é da fé não sente, toma atitude, obedece. Atitudes que não dependem do que sentem. Trata-se de pura obediência. Obediência pela fé. É a obediência que mostra, determina e caracteriza a fé. Ou seja, quem tem fé obedece. Obedece o quê? Obedece a quem? A palavra de Deus. O que Deus pede à pessoa, ela faz. Independente do que precisar ela fazer, ela vai fazer para estar obedecendo a palavra de Deus. Veja o exemplo de fé dado por Jesus. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe o mesmo. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ladrões e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Isso está escrito em Mateus 21, capítulo 21, do versículo 28 ao 31. Quer dizer, quando malfeitores obedecem à palavra de Deus, chegam primeiro ao reino de Deus do que muitos da fé, né? Então, muitas vezes as pessoas têm mania de julgar, né? Ah, é ladrão, é prostituta, é não sei o quê, agora quer ser santo. Mas muitos desses, eles obedecem a palavra de Deus e são abençoados primeiro do que aqueles que nasceram na igreja. Por quê? Qual a diferença? A obediência. O mesmo também se deu com Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Isso está em Hebreus 11, 8. Note que sua fé era seguida por obediência. Abraão acreditou na promessa e partiu sem saber aonde ia. A maioria cristã tem carregado uma vida amaldiçoada porque acredita na palavra de Deus, mas não a obedece. Desobediência foi, é e continua sendo a causa da maldição. Não há manifestação de fé sem obediência, assim como não há obediência sem atitude de fé. É a obediência que mostra, determina e caracteriza a fé. Então, se você está aí passando por alguma derrota, vamos dizer assim, alguma
situação em que você fica se perguntando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho fé no Senhor e a minha vida é essa desgraça? Desculpe a palavra, mas tem gente que tá nessa situação. Você tem que parar e refletir. Eu estou obedecendo a palavra de Deus? Porque muita gente confunde. Tá dando um reflexo aqui no meu óculos. Muita gente confunde ir à igreja e obedecer a Deus. Você está indo à igreja todos os dias? Ok, é muito bom. Isso ajuda você a se firmar mais com Deus, a fazer com que sua fé esteja sempre ativa, você vai estar aprendendo, mas do que adianta tudo isso e você não obedecer aquilo que você aprende na igreja? Você está indo em vão, você está indo só ouvir e praticar, não. Então não adianta, não existe fé sem obediência, não existe a obediência, ela vai mostrar a qualidade da fé, né? Ela vai caracterizar a fé. Ela vai, como que eu posso dizer, concretizar a fé. Se eu acredito em Deus, eu vou fazer o que Ele manda, né? É a mesma coisa você que vai à escola. A professora está ali ensinando. Você acredita, você vai fazer aquilo que ela manda. Ela tá falando isso é assim, o B com A, ba. Se você não acredita, você não vai fazer. Você não vai escrever ali B com A, ba. Não, eu não acho que seja. Eu não acredito na professora. Acho que ela está mentindo. B com A pra mim não é ba, é bé. E aí? Então, é isso o que é a palavra de Deus. A fé na palavra de Deus é a obediência. Deus vai te instruir através da palavra e você vai obedecer. Então, você vai mostrar que tem fé nele, que você acredita nele. Então, assim, não adianta nada. Você pode ir para a igreja, você pode fazer suas orações, você pode dar o dízimo, enfim. Mas, se a palavra de Deus fala para você ir por esse caminho e você vai por esse, então você vai quebrar a cara, né? A palavra de Deus, ela é um guia para nossas vidas. E muitas vezes a gente vai para a igreja, Deus fala, a pessoa fala assim: não foi comigo a palavra hoje. Foi com você sim, se você estava lá, é com você. Porque se eu estou na igreja, o pastor está falando uma palavra, ali Deus está falando com quem está presente. Não pode ser com quem está em casa dormindo. Não, Deus vai falar com quem está ali. Então a palavra é para você que está ali. Então hoje você está ouvindo essa palavra. Deus está falando que para a sua vida acabar a maldição que está nela, você tem que obedecer à palavra de Deus. Então é com você que Deus está falando. Não é com a pessoa que não está assistindo esse vídeo. É com você. Então reflita. Você está obedecendo à palavra de Deus? Se na palavra de Deus diz: não minta, você está mentindo. Você está obedecendo? Não. Se na palavra de Deus fala para você amar o próximo como a si mesmo e você tem ódio daquela pessoa, você está obedecendo? Não. Então aquilo que você plantar, você vai colher. Se você está plantando desobediência, você vai colher maldição. Porque não adianta, gente, eu plantar laranja e querer colher maçã. Não, se eu plantei ali, a laranja vai ser a laranja que eu vou colher. Então, se você está plantando desobediência, você vai colher desobediência, você vai colher maldição. A sua vida vai se tornar uma maldição. Não tem como, gente. É certo. Obedecer a Deus, você vai vencer. Sua vida vai melhorar. Vai mudar. Melhorar não, porque Deus não é Deus de melhora. Deus é Deus de transformação. Ele vai transformar a sua vida. Então, continue indo à igreja. Você tem os seus dias de ir para a igreja, ótimo. Pode ir todo dia? Beleza, vá todo dia. Mas obedeça. Coloque em prática aquilo que a palavra de Deus está pedindo, né? Falando. Deus fala através daqui, ó. A palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus, né? Ela fechada é um livro normal. Aberta é a boca de Deus falando com você. Então, assim, a história de Abraão, ela é um exemplo de obediência. Abraão foi muito obediente a Deus e ele prosperou, ele venceu. Quando eu digo prosperar, eu não me refiro só
na vida financeira, né? Abraão foi um homem muito rico, mas em tudo ele foi abençoado. Então imagina só, Deus prometeu um filho a Abraão. Depois de tantos anos, Sara engravidou. E ela tinha 90 anos. Imagina. Algo impossível, né? Algo de uma senhorinha, uma vovozinha ser mãe. Então, mas ele confiou, ele esperou, ele obedeceu o que Deus falou e ele foi abençoado. Então, se sua vida está aí errada, se está cheia de problemas, comece a observar. Será que você tem obedecido a Deus? Então, reflita, né? Às vezes você se preocupa muito em obedecer às doutrinas da igreja, ou seja, não é para você usar calça, é só para você usar saia. Não é para usar brinco, não é para usar maquiagem. Então, você tá obedecendo tudo isso e acha que tá abalando. Pô, estou fazendo a vontade de Deus. Não. Aí você não usa brinco, você não usa calça, mas você odeia o seu irmão. Você desobedece o seu pai, né? Então você não está obedecendo a palavra de Deus. Então pense nisso, não confunda, né, as doutrinas da igreja. Ok, se você faz parte de uma igreja que é desse jeito, legal você obedecer, porque você quer fazer parte disso, você tem que obedecer sim. Mas isso não quer dizer que você está sendo obediente a Deus. Você está sendo obediente à igreja, às doutrinas da igreja. Mas e os mandamentos de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você mente, se você odeia, se você não cuida do próximo, você não se preocupa, né, em levar a palavra de Deus para essas pessoas, você não está obedecendo. Então, pare e reflita. Você é obediente? Pense nisso, porque essa é a lei da fé, é a obediência. Se você tem fé, então você vai provar essa fé através da obediência, ok? Pensa nisso, que sua vida com certeza vai mudar mesmo. Eu já fiz esse teste, eu comecei a fazer tudo certinho. Eu reclamava, por que minha vida não muda? E eu comecei a observar que eu não estava obedecendo, né? São coisas tão pequenas que passam assim desapercebidas, que você acha que tá obedecendo, mas quando você parar para refletir, fala: "Poxa vida, isso aqui ó, é uma desobediência a Deus". É algo às vezes tão pequenininho, tão simples que você nem percebe. Então, senta aí e começa a refletir no que você tem desobedecido a Deus, tá bom? Esse é o recadinho de Deus para você esta semana. Que ele te abençoe muito, muito, muito. Que a sua bênção seja em todos os sentidos, né? Que Deus, ele faz assim, ele abençoa em geral, em todos os sentidos. Deus, ele gosta de abundância, ou seja, tudo tem que ser abençoado, tudo tem que ter vitória. Ele não dá algo pela metade, né? Então, assim, foque sempre nisso. Se algo está errado na sua vida, a culpa é sua, não é de Deus. Sempre, sempre, sempre a culpa é sua, né? Você colhe o que você planta. Então, assim, pare de culpar a Deus, pare de ficar se perguntando por que isso, por que aquilo, por que Deus não tem falado comigo, por que isso, por que aquilo. Não. Pare e pense o que você está fazendo. Porque Deus, ele não nos desampara. Deus, ele não abandona. Somos nós que abandonamos Deus, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo domingo. E que sua semana seja muito abençoada e cheia de vitórias. Tchau!